Olá, uma ótima tarde para você. Começamos agora o Agricultura BR. Olá, boa tarde. Sejam muito bem-vindos. Hoje é quinta-feira, dia 11 de maio. Acompanhe com a gente os destaques de hoje. Olha, o destaque fica por conta da liberação de importação de café Conilon. Você vai entender todos os fatores aqui dentro do Agricultura BR. Veja todas as novas previsões de safra divulgadas na manhã de hoje pela Conab e pelo IBGE. A nova previsão da safra brasileira é de uma totalização de 232 milhões de toneladas de grãos, com forte destaque para soja e milho. E veja ainda nesta edição, relação de quadro de oferta e demanda do arroz e do feijão aqui no Brasil. Tem todas as informações a respeito da China, que deve importar na próxima temporada 93 milhões de toneladas, mercado físico, mercado futuro e muito mais. Começa agora o Agricultura BR. E o Agricultura BR começa trazendo um destaque antes de falar dos números relacionados aos grãos, principalmente do Departamento de Agricultura americano e também da Conab. Antes de falar desse assunto, nós vamos falar sobre algo muito sério que aconteceu nessa semana, foi publicado no Diário Oficial desta quarta-feira. Eu vou dizer o seguinte: aproveitando-se da situação de mobilização nacional, de sensibilização pelos fatores que vêm ocorrendo no país neste momento, e eu vou citar alguns fatores importantes que vão neste momento acontecendo. Primeiro, toda a expectativa da população em torno do depoimento do ex-presidente Lula, em torno de uma casa que pode ser dele, um apartamento no interior de São Paulo, no litoral de São Paulo, que aconteceu ontem para o juiz Sérgio Moro. Esse era um dos destaques que tirava a atenção da população para esse fator. Um outro destaque, a reforma da Previdência, as situações também ligadas à expectativa que há sobre o Plano Safra. Por conta disso, tinha uma desmobilização, pode-se dizer assim, de outros fatores importantes para o agronegócio. Entre eles, nós falamos a respeito da importação de café, que foi sim liberada pelo governo, e você vai conferir agora os detalhes a respeito do que ocorreu, como ocorreu, podemos até colocar na surdina, aproveitando-se dessa situação de desmobilização dos produtores e também dos parlamentares que criticaram bastante a decisão. A autorização para importação do café Conilon verde produzido no Vietnã foi anunciada pelo Ministério da Indústria e Comércio Exterior. De acordo com o MDIC, até o momento foram aprovados 4 pedidos para uso do chamado drawback, quando o café é importado, processado e devolvido ao mercado externo. O volume autorizado equivale a mais de 5.800 sacas de 60 quilos. A medida foi criticada por parlamentares ligados à cafeicultura, que reclamam da especulação e queda nos preços causadas pela medida. O deputado Evair de Mello diz que o setor foi pego de surpresa. Porque essa decisão não dialogou com o setor produtivo. Nós não fomos consultados, não fomos nem orientados com antecedência que nós achamos que deveríamos ser consultados, inclusive porque ele usa como sustentação o resultado daquele fatídico leilão que a indústria organizou, onde os industriais, parte da indústria brasileira, queria pagar ao cafeicultor menos do que o físico estava liquidando no dia, além de trazer um custo de R$20 por saca dos produtores. O ministro Blairo Maggi afirmou que a autorização foi dada, mas que não houve importação. Para ele, o assunto precisa ser discutido com calma. Duas coisas diferentes. Na resolução baixava-se o imposto e criava-se um número X de importação. Mas, na realidade, para drawback, se eles querem importar dentro das taxas ali vigentes, eles podem fazer. Não havia uma proibição para isso. Havia ali uma resolução da nossa defesa vegetal que tinha uma restrição, que foi retirada. Então, nas taxas habituais que aí estão, os impostos eles podem fazer. Quando falamos em drawback, nós estamos falando de uma indústria que trabalha para o mercado internacional. Ela precisa ser competitiva no mercado internacional. Eu confesso para você que não sei como estão os preços do café hoje. Agora, não dá para debitar só isso a intenção de importação, porque não foi feita a importação.
Acontece que nós chegamos a uma safra, né? E todos os anos, quando chegamos a uma safra, os preços caem. E de todos os produtos é assim. Márcia Prado para o SBA. Situação que você viu agora é de explicar o inexplicável para o produtor rural brasileiro, principalmente esse produtor do estado do Espírito Santo, Rondônia, Bahia, produtores de café Conilon, que mesmo quem não produz café, esse tipo de café, tem visto diariamente aqui no Agricultura BR como que os valores têm caído, eles têm cedido durante os últimos meses, desde quando começou a discussão sobre a importação. E aí fica a questão para o produtor rural brasileiro. Editorial do Agricultura BR. A mobilização e mantê-la é essencial para a defesa dos interesses e dos direitos dos produtores rurais. A indústria em nenhum momento se desmobilizou. Foi aprovada e andou a importação de café Conilon exatamente quando o Brasil estava com a atenção voltada para outros fatores que também têm grande importância, mas se aproveitando disso, teve-se essa aprovação, teve essa situação agora de importar café para processar na indústria brasileira. Quem não acompanha esse mercado e talvez não saiba, os valores estão muito mais baixos, mas muito mais baixos do que aqueles que nós tínhamos no mesmo período no último ano, e você vai acompanhar esses dados ainda hoje aqui no Agricultura BR. Esta quinta-feira foi dia de divulgação de relatório de safra da temporada atual no Brasil, temporada 16-17. A Conab e o IBGE apresentaram as suas novas expectativas em relação à produção, consumo, importação, exportação de todo o setor agrícola do Brasil. A gente mostra agora o que o IBGE projetou em relação à safra de grãos em volume total do Brasil para o ano corrente de 2017. A nova projeção do IBGE, que foi elevada para cima em relação ao mês passado, ficou em 233 milhões e 100 mil toneladas de grãos. A maior parte dessa produção toda aqui corresponde às culturas de soja, milho e arroz. Todas essas três somam quase 94% de tudo aquilo de grãos que o Brasil deve produzir nesse ano de 2017. A expectativa do IBGE em relação a aumento na produção esse ano, na comparação com o ciclo passado, chama bastante atenção. A gente lembra bem, temporada 15-16 teve uma seca muito forte, derrubou a produção de várias culturas. Nessa safra, portanto, com o clima voltando à normalidade e também com o bom emprego de tecnologia utilizada pelo produtor rural no campo, a produtividade média das lavouras cresceu bastante e com isso traz uma melhora muito significativa para essas três culturas. Veja comigo na sua tela que a produção de arroz no Brasil esse ano deve ficar 13,5% superior em relação à safra passada. A de soja cresce 17,5% e a de milho quase 50%, vem para 46,8%, depois de um ano em que o Brasil sofreu com uma forte quebra. Pois, simultaneamente, a IBGE, a Conab apresentou os seus números para o 8º levantamento para a safra 2016-2017. Essa safra é estimada pelo órgão brasileiro, pela estatal, em 232 milhões de toneladas. Esse número representa, apresentado agora, nesse dia 11 de maio, representa 5 milhões de toneladas a mais do que os dados que foram apresentados no último mês, em abril. Olha, os números são tão elevados e a safra brasileira vem funcionando tão bem no campo que a Conab, entre o primeiro levantamento de outubro do ano passado, outubro de 2016, para esse de maio de 2017, já elevou a safra brasileira em 20 milhões de toneladas. Um outro dado importante é quando comparamos a temporada 16-17, a sua estimativa, com aquilo que foi produzido na temporada passada, na 15-16. O aumento em relação à produção chega a 45 milhões de toneladas, é quase um quarto a mais da temporada 16-17. Vamos enxergar esses dados, temporada então 16-17 em destaque, Conab mostrando os números. Observe que em outubro eram estimados de 2016 para a temporada 16-17, 210 milhões e 500 mil
toneladas de grãos produzidas no Brasil. Depois vem para 214 milhões e 800 mil toneladas, para maio chegar a 232 milhões de toneladas, se eleva bastante aqui a produção brasileira no período considerado, mostrando que essa elevação vem exatamente com um resultado de produtividade muito forte, em especial para a soja, milho e arroz. Nesta última quarta-feira também houve a divulgação de um importante relatório de grãos, mas, no caso, trazendo os dados para todo mundo. É o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos que divulga mensalmente as suas estimativas do quadro de oferta e demanda mundial de cada grão cultivado. Para o Brasil, o órgão trouxe mudanças significativas em relação à cultura da soja. Trouxe um pouquinho a mais para cima a expectativa de produção, mas elevou com bastante força o que o Brasil deve exportar de soja nessa atual temporada 16-17. O órgão também projetou as suas primeiras expectativas em relação à safra 17-18 aqui do Brasil. Vamos aos números, então. A gente começa vendo a produção de soja do Brasil na atual temporada. Relembrando, safra 15-16, o Brasil produziu, de acordo com o órgão norte-americano, 96 milhões e meio de toneladas. Para a temporada 16-17, são as colunas na cor em vermelho. Veja como o órgão veio elevando a sua expectativa mês a mês. No mês de fevereiro, estimava a safra em 104 milhões de toneladas. Em março, 108 milhões. Em abril, 111 milhões de toneladas. E agora, no mês de maio, elevou levemente essa projeção, trazendo agora a expectativa de 111 milhões e 600 mil toneladas do grão. Para a temporada 17-18, que entra em vigor no país no mês de julho, o órgão projeta uma safra menor, estimada em 107 milhões de toneladas. No que diz respeito à expectativa de exportação, o número novo apresentado, esse sim mudou bastante. Vamos às expectativas atuais, então. Mês de janeiro, o órgão projetava que o Brasil enviasse ao exterior 59 milhões e 500 mil toneladas de soja na atual temporada. O número se manteve o mesmo no mês de fevereiro e subiu em março para 61 milhões. Em abril, nova projeção apresentada para 61 milhões e 900 mil toneladas, número que se manteve para a safra atual 16-17, mas para a temporada 17-18, veja só como o órgão espera uma exportação de soja do Brasil bem maior, já na casa dos 63 milhões, estimada em 63 milhões e meio de toneladas. Lembrando que o órgão trouxe uma expectativa de produção menor para o Brasil na temporada 17-18, ou seja, deixando o quadro de oferta e demanda um pouco mais ajustado, o que pode favorecer o mercado da soja aqui no país. Por fim, a gente traz agora a expectativa do órgão em relação ao consumo do grão no Brasil. Veja os números comigo na sua tela. Temporada 15 e 16 foram consumidos no país 43 milhões e 400 mil toneladas de soja. Para a temporada 16-17, na cor em vermelho, você vê que as projeções saem de 44 milhões e 100 mil toneladas no mês de fevereiro, vão subindo março, abril, até alcançar agora o volume em maio, de 45 milhões e 50 mil toneladas. Para 17-18, a primeira expectativa é de que sejam consumidas 45 milhões e 700 mil toneladas do grão, um volume um pouco acima já em relação à nova projeção para a atual safra. Em relação à soja, a Conab não foi nada contida em seu relatório apresentado nesta quinta-feira. O 8º levantamento de safra da Conab, que traz uma safra total de 232 milhões de toneladas, trouxe a safra brasileira 2 milhões 850 mil toneladas acima do que foi estimado em abril. Com isso, de acordo com a Conab, a safra do país chega a históricos 113 milhões e 10 mil toneladas a serem produzidas, número muito forte apresentado na manhã desta quinta-feira pela Conab. O gráfico aqui mostra essa situação. Nós temos aqui na cor verde as temporadas passadas. A temporada 12-13, 81 milhões 490 mil. A 13-14, 86 milhões 120 mil toneladas. 14-15, 96 milhões 220 mil. E a 15-16,
16, 95 milhões 430 mil. Na cor vermelha, você já enxerga muito bem a temporada 16-17. Em abril eram estimados 110 milhões 160 mil toneladas e em maio chega a esse número muito elevado, 113 milhões e 10 mil toneladas é a expectativa de produção da Conab, a nova expectativa apresentada nesse 8º levantamento de safra pela estatal brasileira. E olha, se a Conab elevou fortemente a sua estimativa de produção, ora, a Conab achou aí quase 3 milhões de toneladas a mais para a produção brasileira e nós estamos no final de colheita, então temos aí uma situação que a Conab possa estar colocando aí realmente fatores novos no mercado. Isso pesa em relação ao preço da soja, uma vez que nós estamos no final de colheita praticamente concluída. Agora, elevou também muito forte a expectativa de exportação. Se os Estados Unidos esperam, o Departamento de Agricultura, espera que o Brasil vai exportar mais de 63 milhões de toneladas apenas na próxima temporada, a Conab diz que isso vai acontecer neste ano. Veja só, olha os dados da Conab em relação à exportação. Mais uma vez na cor verde você tem as temporadas passadas, 12, 13, 42 milhões 790 mil, 13, 14, 45 milhões 690, 14, 15, 54 milhões 320 mil toneladas. A Conab diz que o Brasil exportou apenas na 15-16, 51 milhões 580 mil. E na cor vermelha você tem a temporada 16-17. A Conab havia elevado para 61 milhões de toneladas no último mês a sua expectativa de exportação de soja do Brasil. E agora traz para 63 milhões de toneladas os números relacionados à exportação do Brasil. 63 milhões de toneladas é a expectativa da Conab, lembrando que a Conab elevou aí para 113 milhões de toneladas a expectativa de produção, mesmo com uma exportação recorde como essa, não há tanto equilíbrio assim entre oferta e demanda de soja no Brasil. Tanto é que se nós formos ver os estoques brasileiros de soja, os números apontam entre o estoque de passagem da 15-16 para o estoque de passagem da 16-17 em um aumento que supera a marca de 300% no estoque. Veja só, estoque brasileiro de soja nós temos aqui, temporada 14-15 encerrou com 929.400 toneladas de soja estocada. Praticamente não tinha soja estocada no Brasil. É isso que esse número está dizendo. Na 15-16 melhora, né, o estoque de passagem, mas ainda assim é um estoque pequeno, 1.482.100 toneladas. Agora, olha para quanto que a Conab eleva agora o estoque da temporada 16-17. 4.514.500 toneladas é a expectativa de estoque de passagem da Conab para a soja no final desta temporada. Portanto, números importantes para o mercado. Conab estimando 113 milhões de toneladas no Brasil, com exportação de 63 milhões e um estoque histórico. De acordo com a Conab, nunca se teve tanta soja estocada no país. O Agricultura BR volta a destacar os números apresentados no relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Eles foram apresentados nesta última quarta-feira e você viu praticamente em tempo real, já com gráfico, aqui no Agricultura BR. Nós trazemos hoje, nesta quinta-feira, os mesmos dados, só que agora analisando e comparando com outros fatores que foram também apresentados pelo mercado. Aliás, por falar em mercado, os operadores nos Estados Unidos pode-se dizer que acertaram tudo em relação ao que eles esperavam para a soja nos Estados Unidos, seja na temporada 16-17 ou na 17-18. Acertaram a expectativa de produção para a próxima temporada, acertaram também os estoques para a temporada 16-17 e também acertaram aquilo que é esperado pela exportação. Então, norte-americanos acertaram bastante em relação à operação. Veja os dados, aqui primeiro produção norte-americana, temporada
14/15, os americanos produziram 106.880.000 toneladas de soja. A 15/16, praticamente igual, 106.860.000. A 16/17, a maior safra da história, 117.210.000 toneladas. Os operadores apostavam em 115.900.000 toneladas de soja sendo produzidas no Brasil e acertaram. Acertaram aí por um erro de 300.000 toneladas, mas então acertaram mesmo. 115.900.000 toneladas é a previsão do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos em relação à produção da temporada 17/18, essa que está sendo cultivada no momento pelos norte-americanos. Outro fator interessante que os americanos acertaram em relação às suas expectativas era em relação aos estoques da temporada 16/17. Esses estoques da temporada, eles são muito importantes porque vinha com uma situação dos Estados Unidos venderem muito mais soja do que aquilo que era a meta de exportação. Então, já há pelo menos 2 meses ou 2 relatórios, se esperava que os norte-americanos viessem a elevar, aliás, a reduzir a sua estimativa de estoque. E foi o que aconteceu e o mercado, mais uma vez, acertou o número. Ficou 11.850.000 toneladas, então, abaixo de 12 milhões. Veja conosco aqui, então, como é que ficaram esses números. Você tem aqui a temporada 14/15, com 5.190.000 toneladas, a 15/16, 5.350.000. Observe que a 16/17 se eleva bastante, mas ainda assim abaixo dos 12 milhões de toneladas que vinham sendo estimados até o último mês. Ficou com 11.850.000 toneladas. E para 17/18, está aí na cor rosa, ficou em 13.080.000 toneladas. Esse número não é ruim. Esse número é um número positivo, porque ele tende a ser reduzido durante o desenvolvimento de safra. Portanto, começa com 13.080.000 toneladas, aqui a estimativa de estoques dos Estados Unidos. Um bom exemplo de que os estoques americanos eles tendem a variar para a queda, olha só, 14/15, 15/16, esses estoques no começo das estimativas, lá quando começaram essas temporadas, quem acompanha o Agricultura BR sabe disso, quando começaram, eles eram estimados próximo à marca de 10 milhões de toneladas, que aí acabaram com pouco mais de 5 milhões. Um outro dado também importante apresentado nesta última quarta-feira pelo Departamento de Agricultura norte-americano tem a ver com os Estados Unidos e influencia o mundo todo. Os americanos, eles esperam que na próxima temporada o Brasil venha a exportar 63.500.000 toneladas de soja, um dado muito importante. E esperam que também haja um aumento na exportação para os Estados Unidos. Isso porque os chineses vão chegar a 93 milhões de toneladas de importação, falando aí a respeito da China. Mas Estados Unidos elevam para a próxima temporada a sua exportação e corrigiram a meta de exportação para a temporada 16/17, finalmente. Era também algo que o mercado esperava que acontecesse há pelo menos 60 dias e aconteceu. A temporada 14/15 teve exportação de 50.140.000 toneladas. A 15/16, 52.690.000 toneladas de soja. A 16/17 foi elevada de 55.110.000 toneladas para 55.790.000. Para 17/18, os americanos esperam exportar 58.510.000 toneladas de soja. Nesta quinta-feira, como acontece todas as semanas, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos apresentou o seu relatório de vendas e exportação semanal do país. O relatório trouxe um número de vendas para a semana encerrada no dia 4 de maio, superior a 380.000 toneladas. Esse volume ajudou a elevar ainda mais o volume exportado de soja pelos Estados Unidos na temporada 16/17, aumentando ainda mais a diferença entre o volume real exportado e a meta de exportação, que já foi batida faz tempo. Vamos aos números então? Veja comigo na sua tela que até o dia 4 de maio, o volume de vendas dos Estados Unidos haviam sido de 761.563.000 toneladas. Aqui são as vendas e exportações de milho dos Estados Unidos. Em primeiro lugar, a gente está falando sobre soja. A produção já está providenciando o novo gráfico que mostra as vendas do país até a semana encerrada no dia
4 de maio. Como eu comentava há pouco, foram vendidas 381 mil toneladas nesta semana. O volume total agora chega, portanto, a 57 milhões e 50 mil toneladas do grão enviado ao exterior. A meta de exportação de vendas, como você acabou de ver aí com o Fabiano, é de 55 milhões 790 mil toneladas. Esse número foi elevado pelo órgão nesse novo relatório de oferta e demanda e com as vendas alcançando, portanto, esse volume agora mais de 57 milhões de toneladas, a meta de exportação já foi batida em 1 milhão 260 mil toneladas a mais. O número de vendas, como você viu com a Juliana, até o dia 4 de novembro foi muito parecido com aquele que se tinha uma semana antes. Vamos saber como é que se comporta o mercado norte-americano agora. Bolsa de Chicago, trazendo aqui as referências internacionais, vem com queda. Ontem fechou com ligeira queda e nós temos hoje agora queda na casa de 0,5%. Observe que a posição de maio vai sendo negociada com um recuo de 0,54% a 9 dólares e 56 centos o bushel. Julho perde 0,56%. A 9 dólares e 64 centos por bushel. Agosto vem com queda de 0,51% a 9 dólares e 66 centos por bushel. São os dados que nós temos em relação a agosto. Temos a posição de setembro a 9 dólares e 64 centos o bushel, com recuo de 0,43%. Há vários fatores que influenciam diretamente esses números que nós vemos em Chicago. Passa pela soja na América do Sul, passa também pelas vendas e exportações dos Estados Unidos e, claro, o desenvolvimento das lavouras norte-americanas, tanto para milho quanto para soja, que influenciam esses mercados. E por lá o clima não tem sido muito favorável, não, pelo menos no início dessa nova safra 17-18. O clima tem sido instável, que prejudica as atividades de plantio e também já a qualidade da lavoura que foi implantada. Vamos saber agora com a Nadiara como que o clima se comporta por lá nos próximos dias, se ele vai ser mais favorável à nova safra norte-americana. Boa tarde, Nadiara. Olá, boa tarde a todos que nos assistem. As tempestades e também as baixas temperaturas que atingiram os Estados Unidos nas últimas semanas atrapalharam muito o avanço do plantio de grãos, especialmente do milho, que já está mais avançado. No entanto, nesta época do ano, a primavera, nos Estados Unidos, é normal ter esta oscilação maior de temperaturas e também alguns episódios de tempestade, já que está começando a aquecer lá nos Estados Unidos. Assim como no sul do Brasil é normal termos algumas ondas de frio um pouco mais tardias, até o mês de setembro, nos Estados Unidos também podem ocorrer essas ondas de frio que atrapalham momentaneamente as atividades de plantio, já que a temperatura do solo não fica no ideal para o plantio e também para a germinação dos grãos. Uma temperatura ideal seria em torno de 10 graus. Agora, para os próximos dias, as tempestades diminuem e as temperaturas devem subir gradualmente, então as condições devem melhorar ao longo das próximas semanas. Por enquanto, para os próximos 5 dias ainda tem previsão de chuva até o final de semana, tem previsão de volumes de água que podem ultrapassar até 30 milímetros em alguns estados produtores. É uma chuva que paralisa momentaneamente as atividades de plantio, especialmente naquelas áreas que já estão mais encharcadas, mas é uma chuva que não deve trazer tantos transtornos como na última semana, porque o volume não deve ser tão expressivo. Durante as madrugadas, as temperaturas mínimas ainda ficam baixas, mas o frio não será extremo. A mínima varia em torno de 6 graus em boa parte aqui do cinturão produtor de grãos, então ainda é uma temperatura baixa. E durante as tardes a temperatura começa a se elevar um pouco mais, chegando até em torno dos 27 graus em boa parte das áreas produtoras. Ao longo do segundo período, entre os dias 15 e 19 de maio, a chuva se concentra mais ao norte dos Estados Unidos. Nas áreas produtoras aqui da área central, o volume de água será mais baixo, variando de 5 a 15 milímetros. Então, é um indicativo que as pancadas de chuva serão mais isoladas, alternadas com períodos mais longos de tempo seco. Isso deve beneficiar as atividades de plantio. Além disso, neste período, a temperatura sobe um pouquinho mais. Ainda faz frio aqui nas áreas mais ao norte do cinturão produtor de grãos, com mínimas em torno de 8 graus. Mas em boa parte dos estados produtores, as temperaturas já ficam acima dos 10 graus, chegando até em torno de 14, 15 graus nestas madrugadas. E ao longo das tardes, as temperaturas também ficam um pouco mais elevadas, variando de 28 a 30 graus em boa parte das áreas produtoras. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já!
Por aqui, a Agricultura BR traz agora como é que vem o dólar comercial no Brasil. Vem com queda, já vem pelo menos 3 dias consecutivos de recuo. Esse recuo acompanha o cenário internacional, com o dólar índice caindo frente ao pacote das 6 principais moedas no mundo e também uma situação talvez política mais favorável ao governo, que vai dando como certo uma aprovação de reforma importante, que é a reforma da Previdência. Vamos saber como é que vem o dólar agora, então. Nova queda, como se esperava, vem com recuo de 0,44%. Negócios a R$ 3,15 mais 5 é a referência para o dólar comercial no Brasil. E no próximo bloco, a Agricultura BR fala de milho e todas as novas previsões do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos para a nossa temporada e também dos órgãos nacionais, CONAB e IBGE. Que a segunda safra de milho do Brasil nesta temporada vai ser a maior da história, todo mundo já sabe, mas as previsões de produção não param de subir. É o que você acompanha, novas projeções para o milho no Brasil. E o Departamento de Agricultura norte-americano divulgou nesta quarta-feira uma estimativa bem elevada para a produção brasileira de milho, chegando a 96 milhões de toneladas na temporada 2016-2017. E a 95 milhões, primeira projeção para o Brasil para a próxima temporada, em 95 milhões de toneladas de milho. Esses são os dados agora de destaque do Agricultura BR. Veja como é que ficou, então, os dados aqui que foram divulgados pelo departamento nesta última quarta-feira, na temporada na cor verde, as temporadas passadas. Temporada 14-15, 85 milhões de toneladas, 15-16 teve quebra, 67 milhões. Na cor em amarelo, abril, quando os americanos estimaram 93 milhões e 500 mil toneladas de milho de produção no país, e agora em maio sobe para 96 milhões de toneladas. Os norte-americanos subiram a projeção de produção no Brasil em 2 milhões e 500 mil toneladas entre abril e maio. Na cor vermelha, você vê a primeira projeção para a safra brasileira de milho da temporada 2017-2018. Uma temporada que, de acordo com o Departamento norte-americano, deve chegar a 95 milhões de toneladas. Agora, a visão que o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos tem em relação às exportações brasileiras é que é muito diferente do que enxerga a CONAB. Olha só, a USDA trouxe dados que elevam mais uma vez a expectativa de exportação do Brasil para 34 milhões de toneladas de milho na temporada 16-17 e para a temporada próxima, 17-18, também 34 milhões de toneladas, o que para um país que produz mais de 90 milhões de toneladas é muito importante porque você tem mercado para comercializar esse milho. Então acompanhe os dados comigo, são os dados de exportação do Brasil na visão do Departamento norte-americano. Na temporada 14-15, o Brasil exportou 34 milhões 460 mil toneladas. Na 15-16, por conta da quebra no país, exportou apenas 14 milhões de toneladas de milho. Na cor vermelha, a temporada 16-17. Em abril, eram estimados 32 milhões de toneladas a serem exportadas e agora em maio sobe para 34 milhões de toneladas. A 17-18, na cor amarela, já começa com uma expectativa de exportação em 34 milhões de toneladas. Vamos agora ver como opera o mercado futuro do milho na Bolsa de Chicago. Acompanhe comigo as negociações deste momento, porque o milho vem operando em baixa no dia de hoje. Com elevação na expectativa de produção da safra do Brasil e outras alterações que o relatório de ontem trouxe para o mercado, milho opera em baixa. Posição de maio vem a $3,62 por bushel, com queda de 0,68%. Milho para entrega em julho vem com baixa próxima, negociado agora a $3,71 por bushel. Posição de setembro cai 0,65%, vindo negociada a $3,79 por bushel. E a posição de dezembro a $3,89 por bushel, com queda agora de 0,57%. Assim opera o mercado futuro do milho nesta quinta-feira na Bolsa de Chicago.
Olha, por aqui o Agricultura BR traz mais uma vez dados relacionados ao Brasil e agora falando da Conab. E a Conab, em relação à produção de milho, trouxe nova elevação para a produção. E finalmente a Conab elevou a sua expectativa de exportação, mas olha, se você está pensando em número como esse, que nós já mostramos aqui no Agricultura BR, dos americanos em relação ao Brasil, uma expectativa de 34 milhões de toneladas a serem exportadas, pode esquecer. Conab elevou, mas foi bastante tímida em relação às exportações brasileiras. Vamos aos dados então, trazendo os destaques aqui para a produção brasileira de milho, que na temporada 12-13 produziu, na cor vermelha vem as temporadas passadas, aqui pessoal que está nos acompanhando, cor vermelha as temporadas passadas, 12-13 foram 81 milhões e 500 mil toneladas de milho sendo produzidas, na 13-14 80 milhões e 50 mil toneladas, 14-15 84 milhões 640 mil toneladas de milho sendo produzidas, 15-16 quebra, a safra tem uma quebra e vem para 66 milhões 530 mil toneladas. Em amarelo, a safra nova, a safra 16-17. Em abril, 91 milhões e 400 mil toneladas. Em maio, recuo para 92 milhões 830 mil toneladas de milho sendo produzidas no país, dados importantes em torno daquilo que acontece com a safra brasileira. Agora, um outro destaque importante fica por conta da exportação. Já faz bastante tempo que o Agricultura BR tem trazido essas informações e destacando, até falando um pouco mais a respeito de Conab, porque a Conab enxerga de uma maneira muito tímida a exportação brasileira para essa temporada 16-17. É uma visão muito contrária do que empresas de consultoria privada estão vendo no Brasil e que principalmente o Departamento de Agricultura norte-americano aguarda. Olha só, se o departamento espera que o Brasil exporte na temporada 16-17 34 milhões de toneladas de milho, a Conab elevou a sua expectativa de 24 para 26. Veja só, os números são muito mais tímidos em relação à exportação brasileira. Na cor verde nós temos as temporadas anteriores, 12-13, 26 milhões 170 mil toneladas, 13-14, 20 milhões 920 mil toneladas, na 14-15, 30 milhões 170 mil, na 15-16, 18 milhões 880 mil toneladas, em abril, na cor rosa, a temporada 16-17, em abril eram estimados 24 milhões de toneladas de milho a serem exportadas e agora em maio sobe 2 milhões de toneladas, vem para 26 milhões de toneladas a expectativa de exportação de milho no Brasil. Um outro dado importante que tem a ver com a demanda sobre o milho é aquela de consumo interno. Então vamos ver como é que a Conab está enxergando o consumo interno brasileiro de milho. Nós trazemos aqui na cor verde as temporadas anteriores, 12-13, 53 milhões 280 mil, sobe na 13-14, volta a subir na 14-15. Na 14-15 foram 56 milhões 740 mil toneladas. Na 15-16 recua para 53 milhões 380 mil, por conta da quebra que tivemos na safra brasileira de milho. Agora em maio, para a temporada 16-17, na cor vermelho, fica em 56 milhões e 100 mil toneladas, sem nenhuma alteração. Mas o fator interessante aqui é que até o momento, a Conab ela não iguala com aquela demanda que tinha interna para a temporada 14-15, quando o Brasil também tinha uma grande safra e havia condições de consumo para milho no país. Ainda falando sobre a safrinha de milho do Brasil, a umidade do solo em áreas produtoras do sudeste e centro-oeste do país está caindo rapidamente, o que já preocupa o produtor. Mas a meteorologia traz informação que pode ser bastante positiva, tem previsão de retorno das chuvas em breve. Quem fala mais sobre o assunto é a Nadiara. Os próximos dias ainda serão marcados por tempo mais firme em grande parte da área central do Brasil, em algumas áreas onde a umidade no solo já vem caindo, especialmente aqui no interior do centro-oeste e também em partes de Minas Gerais. O índice de umidade no solo nestas áreas em amarelo e vermelho do mapa já varia entre 10% e 20%. No entanto, tem previsão de muita chuva no sul do Brasil, onde exatamente o solo já está mais encharcado. Desde o oeste do Rio Grande do Sul até partes de São Paulo e Mato Grosso do Sul, o índice de umidade no solo chega até 100%. E agora,
tem previsão de fortes temporais, principalmente no Rio Grande do Sul. Até o sábado, algumas regiões devem receber mais de 100 milímetros. E além da chuva forte, alerta também para a ventania. Aos poucos, as chuvas também se espalham aqui pelo estado do Paraná, áreas produtoras de milho segunda safra de São Paulo, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Mas até o dia 14, a chuva terá baixo volume acumulado. No decorrer da próxima semana, é que a chuva deve ganhar intensidade e vir de forma mais abrangente para o interior do Brasil. Desta vez, os volumes serão maiores entre o norte paranaense, São Paulo, Minas Gerais, sul de Goiás e principalmente o interior de Mato Grosso do Sul. Então, algumas áreas que vinham apresentando declínio da umidade no solo vai chover bem a ponto de encharcar o solo. O volume de água pode chegar a 70 milímetros nas áreas mais atingidas. Então, é uma chuva que beneficia bastante aquelas lavouras de milho segunda safra que estão em desenvolvimento, principalmente aqui do estado de Minas Gerais, Goiás e também partes de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, onde o solo já vinha um pouco mais seco. No sul do Brasil também há expectativa de chuva generalizada, só que o volume de água será baixo neste período. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! E a gente fala agora do preço do milho no Brasil, que vem caindo em virtude da expectativa dessa boa safra que se aproxima. O preço no estado de Goiás nos últimos 2 meses caiu mais de 25%. Isso é o que mostra o indicador da soja no estado de Goiás, de acordo com a apuração feita pela equipe do Agricultura BR. Veja a evolução, ou melhor, a involução de preços no valor da saca do milho no estado goiano no período de 60 dias. No dia 10 de março, o valor estava em R$ 27,25 na média estadual. Veio para R$ 22,75 no dia 7 de abril e para casa dos R$ 20 em meados do mês, na última dezena do mês de abril, no dia 20, fechava a R$ 20,75. Mês de maio começou com nova queda registrada para o valor da saca do milho em Goiás, fechando no dia 2 a R$ 20,25, patamar que é mantido no dia atual, dia 11 do mês. Com isso, o acumulado de 60 dias mostra um recuo superior a 25% no valor da saca negociada. Já no Mato Grosso do Sul, houve queda também para os valores do milho em 60 dias, um recuo de 15,42%. Acompanhe conosco então como é que ficaram os preços para o milho. No Mato Grosso do Sul, preço médio para todo o estado, no dia 10 de março eram R$ 24,25. No dia 30 de março caía para R$ 22,00 a saca. No dia 13 de abril, encontrava o seu preço mais baixo, R$ 19,00 por saca. No dia 3 de maio, R$ 19,50. E nesse dia 11, valor recuperando-se frente ao começo do mês de maio, vindo para R$ 20,50, mas em 60 dias vem com essa queda acima de 15%. No estado do Mato Grosso, 22% é o índice de queda no valor da saca de milho no acumulado dos últimos 60 dias. Isso representa R$ 5,00 a menos por cada saca negociada. Vamos acompanhar então o mercado mato-grossense em destaque. Veja comigo que no dia 10 de março, o valor pago por lá era de R$ 22,50 a saca. No dia 5 de abril, o preço da saca valia R$ 19,25, já operava abaixo da marca dos 20 e não parou de cair. No dia 20 do mês de abril, os valores já estavam em R$ 17,50 a saca. No dia 4 de maio, veio para R$ 17,00 e nos últimos dias, Mato Grosso registrou uma certa valorização, mais com cara de recuperação do que valorização para o valor da saca do milho. Na data atual, 11 de maio, o preço da saca é de R$ 17,50 na média para o estado. Isso acontece e gera uma queda superior a 22% em 60 dias. Bom, e daqui a pouco a Agricultura BR vai trazer para você informações a respeito do Fundo Rural e também como que alguns secretários de Agricultura pelo país têm visto esta situação. Então, daqui a pouco, Fundo Rural em destaque no Agricultura BR. A gente segue falando agora dos preços do milho. Vamos acompanhar milho negociado na Bolsa de São Paulo. Vimos há pouco o mercado físico nacional, agora é hora de mercado futuro. Veja conosco na sua tela como opera o cereal, hoje vindo em movimento de alta. Posição de maio a R$ 27,95, alta de 0,18%.
Setembro é a posição de maior volume de contratos, são quase 3 mil, vindos hoje com alta de 0,82%. Cada saca para entrega naquele mês, que é o mês de maior entrada da safrinha do Brasil, vem cotado a R$ 26,90 a saca. Novembro opera com alta de 1,5% agora, negociando a saca a R$ 27,25 e janeiro a R$ 28,80, com alta bem expressiva também, superior a 2%. Bom, aproveite agora, nós vamos para o intervalo comercial, aproveite para entrar em contato com a Agricultura BR. Você pode entrar em contato através do Facebook, através do Twitter ou ainda pelo WhatsApp. O número é 67996562266. No próximo bloco a gente fala um pouquinho sobre o quadro de oferta e demanda de arroz e feijão aqui no Brasil, de acordo com as novas previsões da Conab. Não saia daí, voltamos já. E o assunto agora da Agricultura BR é o Fundo Rural. O Fundo Rural, que é uma tributação já antiga, que pouco tem a ver com a produção moderna no Brasil. Mas ela foi considerada constitucional e volta a ser cobrada. E foi decidido isso e ainda não explicado como é que fica a questão do passivo, aquele momento em que não teve contribuição entre a liminar que dizia que não era constitucional e depois a decisão final dizendo que é constitucional. Além disso, há uma forte preocupação em torno desse fator, porque uma vez cobrada, você pode deixar muitos produtores rurais de maneira que ele não teria acesso a crédito, porque negativaria caso ele não pagasse essa dívida. Um outro fator é que muitos defendem que não haja a cobrança do retroativo, ou seja, o passivo entre a decisão liminar e a decisão final. Sobre este assunto, a repórter Annalise Nicolodi nos traz outras informações. A cobrança do Fundo Rural continua na pauta de discussões do setor agropecuário. No Rio Grande do Sul, o Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural vem sendo comentado pelo secretário de Agricultura e Pecuária, Hernani Polo, durante um projeto de interiorização da secretaria que está percorrendo o interior do estado. Inclusive, eu estou presidindo o CONSEAGRE, que é o Conselho de Secretários de Estado da Agricultura do Brasil, e nós temos que, obviamente, esse é um tema muito sensível e que gerou um passivo, tendo em vista de que tivemos milhares de decisões judiciais pelo não recolhimento, inclusive julgamentos no STF que indicavam nessa direção. Então, todos os produtores que deixaram de recolher, que deixaram de fazer o pagamento, é porque estavam amparados numa decisão judicial, mesmo liminar, mas ela foi concedida. Então, isso precisa ser administrado de uma forma muito responsável, não é justo, não é correto que os agricultores, em cima de decisões da justiça, não recolherem e que agora se cobre um passivo, que isso pode gerar um grande endividamento do setor. Principalmente nesse momento que nós estamos vivendo um dilema muito grande, uma produção expressiva e uma frustração de renda para o agricultor. No entendimento dos colegas secretários, o que nós defendemos? Que de uma forma ou outra, o recolhimento ele precisa ser feito para que se tenha uma garantia do futuro da Previdência. Agora, ela pode ser feita de duas maneiras, ou o recolhimento pela produção bruta, através do Fundo Rural, ou pela folha de pagamentos. Então, o que nós estamos defendendo? Que se deixe opcional, que o agricultor, que o produtor, ele defina se ele quer recolher pelo faturamento bruto da produção ou se ele quer fazer o recolhimento em cima da folha de pagamentos. É o que nós defendemos daqui para frente. E o passivo tem que se buscar uma forma de não lesar os produtores, porque eles deixaram de recolher em cima, não de uma vontade, de um desejo, mas em cima de milhares de decisões que davam a ele essa condição. E o governo federal autorizou a importação de café Conilon verde do Vietnã pelo Brasil. Essa medida foi feita nesta semana e publicada nesta última quarta-feira no Diário Oficial da União. A decisão veio depois de meses de negociação e, de certa forma, um setor que já aguardava que essa situação não iria acontecer. A gente acompanha agora como que o mercado do café Conilon reage a tudo isso.
E o preço pago pela saca de 60 quilos do grão caiu quase 1% nesta quarta-feira no estado do Espírito Santo. Vamos acompanhar o que mostra a apuração do CPEA. Veja que o valor da saca, que vinha ganhando durante 2 dias seguidos, fechou nesta última quarta, dia 10, a R$ 403,21. Foi uma queda bem expressiva de quase R$ 4,00 por saca de um dia para outro, elevando, portanto, chegando a uma queda no dia de quase 1%. O preço da saca de robusta aqui no Brasil já tem caído nos últimos períodos em função da colheita que avança e já começa a encher o mercado de produto. E aí vem essa novidade agora do governo federal, voltando atrás com toda a decisão tomada meses atrás e agora autorizando, portanto, a importação do grão aqui pelo país. E o Agricultura BR destaca agora as referências internacionais para os valores do café robusta. Você confere conosco como é que vem as posições em Londres, vem com queda forte. Posição de julho perde 1,29%, $1.988 por tonelada. Setembro, queda de 1,32%, negócios a $2.005 por tonelada. Já novembro tem perdas de 1,37%, a $2.013 por tonelada. São os negócios agora com café robusta que recuam e recuam forte na Bolsa de Londres. O mercado do café arábica volta a aquecer um pouquinho com a entrada dos primeiros lotes de café sendo colhidos pelo país. A gente mostra agora o valor da saca tem sido negociado, com que valor a saca tem sido negociada no estado de São Paulo, de acordo com o CPEA. A gente vê valorização acontecendo nos últimos dias, com exceção desta última terça, dia 9 de maio. Na quarta, movimento de alta voltou a retomar. Preço da saca de 60 quilos do grão, café arábica tipo 6, fechou no estado paulista R$ 458,39. A alta no dia, a recuperação foi de quase 1% e agora faz com que os valores já estejam bem em linha com o que se tinha no fechamento do mês de abril. Vamos ver como é que vem Nova York agora para o café arábica. Ontem nós tínhamos recuperação, hoje nós temos queda forte para o café arábica em Nova York. Somando essa queda que tem para o dólar também no Brasil, recuo realmente elevado para o café. Posição de julho vem com queda de 1,93%, $1,34 a libra-peso. Setembro com queda de 1,94%, $1,36 por libra-peso. E dezembro, $1,39 com queda de 1,75%, recuos expressivos agora para o café arábica negociado em Nova York. E com o início das atividades de colheita do café arábica aqui no Brasil, todo o setor produtivo do grão já está em plena atividade. Isso porque a colheita do Conilon começou lá atrás, no finzinho do mês de março. A colheita já acontecendo em Minas Gerais e no estado do Paraná para o arábica e em Rondônia e no Espírito Santo para a variedade Conilon. Vamos saber agora com a Nadiara como que o clima vai se comportar para essas atividades no campo. Ela traz hoje em detalhes a previsão estendida para você, produtor, se programar. Ao longo dos próximos dias, há previsão para retorno das chuvas para boa parte das áreas produtoras de café do Brasil. E o excesso de umidade pode atrapalhar aquelas regiões que já iniciaram a fase de colheita. Por enquanto, para os próximos 5 dias, alerta para fortes temporais no extremo sul do Brasil, especialmente no interior do Rio Grande do Sul, e chove de forma mais isolada sobre áreas produtoras do norte, do Paraná, São Paulo, também do estado de Rondônia. Já sobre Minas Gerais, Espírito Santo e também áreas produtoras de café da Bahia, por enquanto a expectativa é de tempo seco até o próximo domingo. No entanto, na próxima semana é que a chuva retorna de forma bastante abrangente
para grande parte das áreas produtoras. Especialmente aqui no sudeste vai chover forte e também no norte paranaense. Nestas áreas a chuva será mais abrangente e com volumes mais expressivos, então pode atrapalhar momentaneamente as atividades de colheita e também secagem dos grãos de café. No estado de Rondônia chove de forma generalizada, só que com menor volume acumulado, e até mesmo no interior da Bahia, que está muito seco, tem previsão para o retorno das pancadas de chuva, algo bem isolado e ainda com baixo acumulado. No terceiro período, que vai até o dia 24 do mês de maio, a chuva não diminui muito sobre o interior do Brasil. Ainda tem previsão para volumes mais significativos, principalmente entre São Paulo e Norte Paranaense. Isso continua atrapalhando aqueles produtores que já iniciaram a colheita do café. Também chove em áreas produtoras do Espírito Santo, só que com baixo acumulado, e a mesma condição é observada sobre o interior da Bahia e também no estado de Rondônia. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! Até já, Nadiara, e por aqui a gente vai para mais um rápido intervalo. Fique com a gente, na volta a gente traz todos os números da Conab para a safra de arroz do Brasil. Você vai ver uma situação bastante curiosa. A companhia alterou durante várias vezes ao longo dessa safra a relação de oferta e demanda do produto. Já já todos os detalhes. Vai ver também como é que está a situação do feijão também na interpretação da estatal brasileira daqui a pouco no Agricultura BR. A Conab divulgou na manhã desta quinta-feira o seu novo relatório de grãos para a temporada atual aqui do Brasil, como você já sabe. Aqui, agora é hora de falar sobre a temporada do arroz. A Conab continua confirmando uma boa produção de arroz do Brasil para essa temporada, depois de o país ter enfrentado uma quebra na safra passada 15-16, em decorrência de um clima que não foi propício. A estatal, inclusive, elevou um pouquinho mais a sua projeção na comparação com os números apresentados no mês anterior, o mês de abril. Vamos acompanhar, então, todos eles na tela. Veja, em primeiro lugar, na cor em verde, o que o Brasil produziu na temporada 15-16. Foram 10.600.000 toneladas. A previsão, que era bem superior a essa, acabou tendo uma redução drástica por conta do clima. Como eu comentei anteriormente, safra foi menor do que o esperado no ciclo passado. Para a temporada 2016-2017, a gente tem 3 números ali. O primeiro foi apresentado no mês de outubro, o segundo, na cor em vermelho, no mês de abril, e o terceiro agora, o último, na cor em rosa, o mês de maio. Veja que no mês de outubro, a estatal projetava a safra em 11.750.000 toneladas. No mês seguinte, o mês de abril, a segunda coluna na cor vermelha, em 11.940.000. E por último, agora na cor em rosa, os dados do mês de maio, elevando um pouquinho mais a projeção para 11.960.000 toneladas. Tem, portanto, uma diferença de 20.000 toneladas em relação ao que foi projetado no mês de abril e cerca de 200.000 toneladas acima da previsão inicial da companhia para a safra de arroz aqui no Brasil. Bom, essa expectativa em relação à safra de arroz de ter aumentado já era esperado, uma vez que a produtividade média das lavouras, em especial do estado gaúcho, que é o principal produtor, vem sendo observada mês a mês no estado gaúcho com a finalização dos trabalhos de colheita. O que chama atenção no relatório da Conab em relação ao arroz no Brasil, no entanto, diz respeito aos estoques iniciais e aos estoques finais que a companhia projeta para essa atual temporada. Desde que o ciclo começou, a estatal alterou drasticamente esses números. Eles oscilaram muito em relação à previsão apresentada no mês de outubro passado, que foi a primeira para a safra. Os números vieram oscilando muito e a gente vai acompanhar toda essa mudança agora na tela. A gente começa vendo primeiro quais eram as estimativas dos estoques iniciais de arroz do Brasil para a temporada 2016-2017 e os números que foram alterando ao longo do ciclo. Veja que no mês de outubro, a Conab estimava que o Brasil tinha começado a temporada 16-17 com 315.800 toneladas de arroz em estoques. Em dezembro, manteve essa projeção e lá no mês de fevereiro deste ano, elevou bastante esse número de início de safra.
então estimava que o Brasil teria começado a temporada com 515.800 toneladas de arroz. No mês de abril, reduziu esse número para 459.600 toneladas e no mês de maio manteve essa projeção, 459.600 toneladas, estimando, portanto, os estoques iniciais de arroz do Brasil para a atual temporada neste novo número. Agora a gente vai acompanhar na tela quais são as expectativas da Conab para os estoques finais de arroz do Brasil. Isso é, o quanto de arroz que o país vai ter quando chegarmos ao fim da temporada 2016-2017. Vamos ver os números que oscilaram também bastante ao longo do ciclo. Veja que a primeira projeção da Conab trazia expectativa de 614.100 toneladas. Em dezembro, ela derrubou muito a expectativa de estoques finais do grão no país para 222.400 toneladas. Em fevereiro, elevou muito, trazendo para 881.000 toneladas. Em abril, trouxe um número maior ainda, 907.600 toneladas. E agora, no relatório de maio, nova projeção, 922.700 toneladas. Essas alterações aparecem em virtude de ajustes feitos em outros fatores do quadro de oferta e demanda. Para a temporada atual, as estimativas de produção foram alteradas para cima de maneira realista, conforme a safra foi se desenhando como bastante produtiva. Mas o que chamou bastante atenção foram as alterações feitas pela Conab no quadro de oferta e demanda de arroz do Brasil da temporada passada, a 2015-2016. A companhia mudou a cada mês que passou os números de produção, de importação, de consumo e de estoques finais daquela safra, já encerrada no mês de junho de 2016. Isso trouxe toda essa oscilação, portanto, para o quadro de oferta e demanda do Brasil na temporada atual 16-17 e, em especial, o que há em estoques, nos estoques iniciais e finais da temporada. Para resumir, toda essa situação chama muito a atenção, uma vez que os números oficiais do governo balizam o mercado. E Fabiano, falando em governo, esses números deles mexem bastante. Sim, se são do governo, desconfie. O fato é que alguns produtos são essenciais para o equilíbrio de qualquer governo, federal, estadual ou municipal. Principalmente quando falamos de alimento que vai diretamente para a população que é a eleitora desses governantes. Então, não é raro, aliás, pode-se afirmar que é regular informações que são alteradas em relação a um levantamento para outro feito pela estatal brasileira, pela Conab, em relação a temporadas anteriores e também as temporadas atuais. E quando faz isso, não faz nenhum alarde, não chama atenção para esse fator. Só sabe quem acompanha na planilha que você salva, porque a estatal muda essas planilhas de acordo com o mês que vai passando os levantamentos. Faz o comparativo e encontra ajustes feitos em temporadas passadas, na temporada atual e que muitas vezes são feitas apenas ali no papel, na planilha que ela é alterada. Portanto, é muito importante para o produtor rural estar atento às informações de mercado, porque, no caso, se tem o interesse de manter equilíbrio, isso principalmente para quem governa o estado, o município, o país, que se tenha um equilíbrio e que não se mostre que se tenha falta daquele produto, principalmente se ele for elementar para a população. Aqui no Brasil, alguns desses produtos têm essa característica: carne bovina, carne de frango, o milho, o feijão e o arroz. Então, muita atenção sobre esses produtos. E a Conab também projeta uma melhora significativa na produção de feijão do Brasil na atual temporada 16-17. Produção nacional, considerando feijão de primeira, segunda e terceira safra, está estimada em cerca de 3.100.000 toneladas. Esse volume, se for confirmado, vai ficar 9% acima do que o Brasil colheu na safra passada.
Lembramos bem, houve quebra também para o feijão por conta do clima. Veja como é dividida a expectativa de produção, então, para a safra de feijão no Brasil. O feijão de primeira safra tem a projeção de ter tido uma colheita de 1.112.000 toneladas, um volume 13,7% superior em relação à primeira safra do grão na temporada passada. Já a segunda safra do Brasil está estimada agora em 1.141.000 toneladas. 7,9% acima do que o Brasil colheu na segunda safra no ciclo passado. Lembrando bem, a segunda safra houve bastante quebra também, assim como a primeira, por conta do tempo seco. A terceira safra também tem uma projeção de alta de 3,5%. A terceira safra no ciclo passado foi a menos prejudicada pelo clima, por isso não há tanta oscilação assim. Ainda assim, ela tem uma estimativa, portanto, de alta, vindo para 566.000 toneladas do grão. Apesar de uma produção maior, os estoques finais de feijão do Brasil, no fim desse ciclo, ainda devem ficar bem baixos, em cerca de 193.000 toneladas. Bom, falando em feijão, vamos acompanhar como que está o mercado hoje em dia, então, para o feijão carioca. Você vai ver comigo agora os preços pelo Brasil do feijão carioca nota 7 e nota 8. A gente começa mostrando o feijão carioca nota 7, cotação do dia atual, dia 11 de maio, de acordo com o IBRAF, Instituto Brasileiro de Feijão e Pulses. Veja que em São Paulo, o preço da saca de 60 quilos hoje é de R$ 130. Em Castro, no estado do Paraná, grande produtor do grão, o valor da saca está em R$ 118. Para o feijão carioca, nota 7. Região noroeste de Minas Gerais, R$ 140 a saca. Cristalina, no estado de Goiás, R$ 135 e em Rio Verde, Goiás, R$ 123 a saca. Produção pode girar a tela, trazer para a gente a cotação do feijão carioca nota 8 da data atual. Em São Paulo, R$ 155 a saca. Castro, no estado do Paraná, R$ 132. Região noroeste de Minas Gerais, valor da saca vale hoje R$ 145. Em Cristalina, estado goiano, R$ 140. E no sul do Paraná, R$ 130 a saca. Você de casa fica agora com as cotações do feijão carioca, nota 8,5 pelo país. E veja no próximo e último bloco dessa edição como que fica o clima para a produção de cana-de-açúcar do centro-sul do país. Você vai ver também que o Departamento Norte-Americano de Agricultura espera que os chineses importem 93 milhões de toneladas na safra 2017-2018. Assuntos de logo mais do Agricultura BR. A safra 2017-18 de cana-de-açúcar do Brasil começou no mês de abril. E o primeiro mês da nova temporada não teve um bom desempenho para o setor do açúcar. A defasagem, ou seja, a diferença negativa em relação à produção do adoçante do Brasil no primeiro mês da safra deste ano, na comparação com a safra passada, é de 1.430.000 toneladas. A única União da Indústria da Cana-de-Açúcar divulgou os números desse primeiro mês da safra na região centro-sul do país e é o que a gente vai acompanhar agora. Veja que no mês de abril de 2016, a região havia produzido 3.250.000 toneladas de açúcar. Já em abril de 2017, a produção foi bem inferior, foi de 1.830.000 toneladas, mudando totalmente o cenário do açúcar no Brasil, que esteve tão forte no país no ano passado. Essa redução aconteceu devido a dois fatores. Um deles em relação à quantidade de cana utilizada para produzir cada tonelada de açúcar. Nessa temporada é preciso mais cana para fabricar 1 tonelada do adoçante. A quantidade de açúcares por cana está 5% inferior nessa safra na comparação com a cana que foi colhida nesse mesmo período da safra passada. Um outro fator diz respeito à moagem da cana-de-açúcar, que também está menor
neste ciclo. Veja comigo na sua tela os dados da Única que mostram essa situação. Enquanto em abril de 2016, a região Centro-Sul havia moído 69.170.000 toneladas de cana-de-açúcar no primeiro mês da safra 16-17, para a temporada atual 17-18, foram moídos no primeiro mês 41.710.000 toneladas. Portanto, um atraso de quase 40% de uma safra para outra. Isso traz uma diferença de quase 30 milhões de toneladas a menos de cana-de-açúcar processadas entre os dois períodos analisados. Bom, vamos saber agora então com a Nadiara da Somar Meteorologia como que o clima se comporta para o setor da cana-de-açúcar no Brasil, em especial na região Centro-Sul, e se ele vai colaborar para as atividades de corte e moagem da cana. Para os próximos dias, o destaque continua sendo a chuva forte no sul do Brasil, que já retorna a partir desta quinta-feira e deve afetar principalmente o Rio Grande do Sul. Há risco para fortes temporais com altos volumes de água e ainda ventania. As áreas produtoras do Sudeste e do Centro-Oeste devem receber menores volumes de água até o próximo domingo. E sobre a faixa leste do Nordeste, onde voltou a chover forte no início dessa semana, e principalmente áreas do leste de Pernambuco e da Paraíba receberam mais de 60 milímetros, agora a chuva diminui um pouco. Até o próximo final de semana, ocorrem apenas pancadas isoladas e de baixos volumes de água. No decorrer da próxima semana, a chuva volta a ser mais generalizada e volumosa sobre o centro-sul do Brasil, até algo bem atípico para esta época do ano. Deve chover acima do que é normal. A chuva atinge principalmente áreas produtoras de São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e sul de Goiás e de Mato Grosso. Nestas áreas, o volume de água varia de 30 a 70 milímetros e pode atrapalhar aquelas áreas que estão na fase de corte e moagem da cana-de-açúcar. No terceiro período, entre os dias 20 e 24 de maio, a situação não muda muito. O volume de água diminui, mas a chuva continua generalizada sobre o centro-sul do país, mais uma vez atingindo importantes áreas produtoras de São Paulo e também de Mato Grosso do Sul. Nas áreas ao leste do Nordeste, as pancadas de chuva continuam ocorrendo, ajudando na recuperação da umidade no solo. Mas, por enquanto, ainda para esses próximos 15 dias, serão pancadas isoladas e de baixos volumes de água. Hoje eu encerro por aqui minha participação e eu volto amanhã com mais informações do tempo aqui no Agricultura BR. Até mais! Até mais, Nadiara. Olha, o assunto agora na Agricultura BR volta a ser soja. Durante 3 horas de audiência, o ministro... Vamos trazer agora os destaques para a China. Olha, entre os fatores que foram apresentados pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, alguns se destacaram. Entre eles, operadores de mercado que acertaram em tudo no que dizia respeito aos números norte-americanos para os Estados Unidos, em relação à produção para a temporada 17-18, aos estoques da 16-17 e também às exportações, tanto para a safra 16-17 quanto também para a próxima. Em relação ao Brasil, destaque para a exportação na temporada próxima, que deve chegar a 63 milhões e 500 mil toneladas. Mas nada chama tanto atenção quanto a participação chinesa. A China pode-se dizer que é uma espécie de pulmão do mundo, aquele que pulsa quando se fala sobre a demanda por soja. E ela segue crescendo e vai crescer ainda mais na próxima temporada. É o que a Agricultura BR mostra a partir de agora, números relacionados à China para a importação da oleaginosa. Em relação à produção, não tem muita mudança, a China tem uma capacidade pequena de produção, então vamos ao que interessa, porque o que interessa é a importação chinesa de soja. Na cor verde, você vê as últimas temporadas, quando na 14-15, a China importou 78.350.000 toneladas da oleaginosa. Na 15-16, as importações foram de 83.230.000. Olha como sobe entre o que está nas cores verdes para a cor vermelha. Em março, para a temporada 16-17, o departamento norte-americano acreditava em 87 milhões de toneladas a serem exportadas. Em abril, subiu para 88 milhões. E agora, maio, sobe para 89 milhões de toneladas a expectativa de importação de soja pela China. Mais do que isso, veja a coluna na cor amarela. Isso porque para a temporada 17-18, os norte-americanos acreditam em uma importação na ordem de 93 milhões de toneladas da oleaginosa. Portanto, China importando muita soja.
E olha só, nós temos dito já há pelo menos 60 dias, talvez um pouco mais do que isso, que os chineses estão aproveitando os valores mais baixos da soja no mundo para renovar, recomporem os seus estoques. Os dados do Departamento de Agricultura norte-americano mostram exatamente isso. Veja só, está com preço mais baixo, então os chineses compram mais e vão retomando seus estoques. Estoques que na temporada 14-15, na cor verde, eram de 17 milhões e 10 mil toneladas. Na 15-16, 16 milhões e 910 mil toneladas. Agora, veja na cor vermelha como se evolui esse estoque para a temporada 16-17. Em março, a estimativa era de 15 milhões e 560 mil. Em abril, sobe 1 milhão, vai para 16 milhões e 560 mil toneladas. Para maio, sobe mais 1 milhão de toneladas, 17 milhões 560 mil toneladas de soja em estoque de passagem na China. E olha só, para 17 e 18, os norte-americanos acreditam em um estoque chinês de 19 milhões 560 mil toneladas. O programa de hoje está quase chegando ao fim. A gente dá mais uma olhadinha agora no mercado da soja na Bolsa de Chicago, que tem tido, nos últimos dias, muitos fatores para ser influenciado. Um deles é o clima nos Estados Unidos. A situação por lá não tem permitido um bom avanço da plantação da soja da nova temporada. A gente acompanha agora como que o mercado, então, está operando neste momento em Chicago. E ele vem operando com baixa, posição de maio cai 0,70%, vindo a 9 dólares 55 centos por bushel na cotação mínima negociada no dia. A posição de julho vem a 9 dólares 64 centos mais 25 por bushel, com baixa agora de 0,61%. Soja para entrega em agosto opera a 9 dólares 65 centos mais 75, com queda próxima a 0,5%, e a de setembro também cai da mesma forma, vindo a 9 dólares 63 centos mais 25 por bushel. Soja, então, em campo negativo agora em Chicago. Quem vinha caindo também era o dólar aqui no Brasil. Vamos saber como é que vem a moeda norte-americana agora. A queda continua, recuo de 0,63% no momento. Dólar comercial a R$ 3,14 mais 9. E essa edição vai ficando por aqui. É você que esteve conosco. Muito obrigada pela companhia. Continue sempre acompanhando as 3 edições do Agricultura BR aqui pelo canal do Boi. Este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais.